E aí pessoal, tudo bem? Menino Martinho aqui mais uma vez no canal do Pipocas para trazer análise agora de um episódio de série, uma coisa que a gente vai trazer mais no canal, e a gente vai aproveitar para começar com a série que está deixando muita gente surpreso pela qualidade, como sempre, da HBO. É a série Lovecraft Country, essa série que está no segundo episódio. Então, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não assistiu nem o primeiro episódio, eu recomendo a você dá uma olhada aqui na descrição que vai ter linkado o vídeo da HBO, que a HBO liberou o primeiro episódio gratuitamente no YouTube para você assistir. Então se você ainda não viu, assiste o episódio, se você gostar, assiste o segundo e aí começa a ver a análise da gente aqui. Se você já assistiu, continua comigo que a gente vai ver esse episódio como foi que rolou, tá certo? Então roda a vinheta. Então vamos lá, Lovecraft Country é uma série que está surpreendendo muito, principalmente por essa virada impressionante aí que faz com o tema do Lovecraft, né, que a gente tem, que é uma pessoa conhecidamente racista e xenófoba, e aqui a gente tem meio que o universo dele sendo utilizado para trazer o ponto de vista dos negros como protagonistas e os brancos como vilões, que é uma coisa bem atual, vamos ser sinceros. E a gente vai até comentar daqui a pouquinho sobre essa questão do universo Lovecraft ser utilizado, porque a gente teve uma virada bem impactante nesse episódio. Eu printei algumas telas aqui para a gente começar a discutir. A gente começa o episódio com o nosso trio de protagonistas chegando lá naquela mansão no meio do nada, que é a mansão dos Braithwaite, que a gente tem aí, que são brancos nível vampiro crepúsculo. É uma coisa, parece até grotesca, parece até cômica, mas ao mesmo tempo serve para manter toda essa estética visual do exagero que a série está trazendo desde o primeiro episódio, para fazer a gente sentir bem essa discrepância. Então parece que os negros a todo tempo estão sendo atormentados com muita coisa. Uma delas aí é o fato desses brancos que estão sempre observando, estão sempre trazendo as dificuldades para eles, a ponto que eles não conseguem se sentir tranquilos nunca. Que inclusive até uma coisa que a gente meio que se choca, porque logo no começo do episódio, as primeiras cenas são a Letícia e o Sr. Freeman, que é o tio do Atticus. Eles estão meio que deleitando aí a estadia na mansão, enquanto o Tic, ele tá bem mais atônito, bem mais conflituoso, porque ele tá pensando lá no ataque dos monstros que a gente viu no final do primeiro episódio. Pra você ver, a gente teve aquela cena tão absurdamente sinistra de suspense entre eles e o xerife e a sua trupe lá de policiais racistas, mas na verdade para eles eu acho que é mais um dia, é mais um acontecimento. Em compensação, todo aquele ataque dos monstros, que a cena em si não foi tão chocante quanto a cena dos policiais, mas obviamente para os protagonistas é uma cena muito mais impactante. E aí, quando eles estão nessa estadia da mansão, que a gente vai descobrir que o Atticus vai questionar eles sobre o ataque, e eles não lembram de nada, tanto a Letícia quanto o Freeman. Então, meio que um feitiço, alguma mágica, alguma coisa aí. O próprio Atticus, ele fala que é um feitiço mesmo que alguém colocou nos parceiros dele. Mas a gente acaba deixando isso um pouco de lado, porque temos aquela busca principal, que é pelo pai do Atticus. Então eles percebem ali que estão sendo observados e tal, tentam agir naturalmente, mas aí vão dar uma passeada pelo vilarejo para ir atrás do pai dele. E aí a gente conta essa personagem aí bem peculiar, que ela tem um apito que emite os mesmos sons que o Atticus lembra de ter ouvido no ataque dos monstros, que fez os monstros fugirem na noite anterior. Então isso chama a atenção dele e ele acaba indo confrontar essa personagem. E aí o Freeman, ele diz que esse lugar é uma prisão, porque é o único prédio de pedra no meio de todo o vilarejo. Até pergunta se ela é a xerife. E aí eles acabam entrando lá e veem que o Freeman percebe que tem uma espécie de calabouço, alguma coisa assim, meio que escondida no subterrâneo, e que tem uma pista de que o pai dele pode estar sim escondido ali, está sendo mantido preso ali. E aí, enquanto eles voltam e estão pensando nisso, estão lembrando de algumas outras coisas, que a gente tem a apresentação da Christina Braithwaite, que é justamente a pessoa misteriosa que a gente viu lá no primeiro episódio, que ela salvou eles usando o apito, né,
no final, e também foi a pessoa que salvou eles ali da perseguição dos policiais, né, numa cidade antes ali deles chegarem naquela parte final, que lembra que o carro bate no carro dos policiais e faz ele capotar, e foi ela também que ocasionou isso. E aí ela acaba salvando eles de outro ataque de monstros que está acontecendo lá, junto com justamente essa personagem que a gente tinha encontrado anteriormente. Então já faz essa ligação, aumentando ainda mais as suspeitas sobre aquele lugar. E inclusive nessa parte a gente vê ali os monstros e a gente tem a primeira explicação com relação ao que está acontecendo. Por quê? Porque mais pra frente, esse ataque acabou de acontecer, e aí o Atticus vai questionar a Christina sobre o ataque e sobre a Letitia e o tio dele, que não lembram de novo de um ataque que acabou de acontecer. E aí quando ele diz que realmente é um feitiço, e aí ela fala que esse feitiço acontece com todo mundo que sobrevive ao ataque dos cães de guarda deles, da família Braithwaite. Ou seja, você já fica, opa, se você tava naquela expectativa de não, são monstros que aparecem, que tem a ver com a tensão racial, tem a ver com um milhão de coisas, com cósmico, com Cthulhu e tal, aqui ela já dá uma quebrada forte, porque ele diz que são os cães de guarda da família Braithwaite. Aí a gente vê inclusive a Christina com o pai dela, que vai ter um papel importante ainda nesse episódio. E aí a segunda quebrada aí do tema Lovecraft é quando a gente tem uma cena com a Christina meio que fazendo um parto de uma dessas feras. Ela começa a cena sendo parto de uma vaca, e aí quando ela retira o que seria um bezerro, a gente vê que ele é um monstrinho aí, e ela fica toda emocionada e tal, e o povo pergunta, foi sua primeira vez? Ela diz que foi, não sei o que, coisa bem natural, né, a gente tirar um monstro desse aí da vaca. Então a gente já percebe que não é uma coisa normal para aquelas pessoas, ou seja, mais uma vez dando essa normalizada nos monstros do Cthulhu e puxando a gente para um novo esquema aí de terror. De onde é que vai vir o terror agora? Da mitologia bíblica. A gente tem várias citações, inclusive uma sociedade que seria formada baseada nos pensamentos de Adão, tal. A gente tem citações aí bíblicas, tem citações de versículos, e toda a trama do episódio a partir daí se baseia tanto nos episódios nessa doutrina bíblica e esquece completamente a mitologia do Lovecraft. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que vai fazer os fãs do Lovecraft ficarem um pouco chateados, porque ela vai contra tudo que a gente esperava que fosse acontecer, haja visto lá o que a gente viu no primeiro episódio. Mas eu, como fã de uma boa história, estava muito aberto ao que estava acontecendo, e pra mim foi bem tranquila essa transição, não me incomoda desse jeito. E aí eu separei também uma cena que eu achei bem interessante, que é quando o Atticus e o Freeman eles são colocados em quartos separados, só que eles começam a passar as mensagens um para o outro usando o código Morse, as batidinhas ali na parede. O Atticus está batendo e o Freeman está anotando, e aí ele passa justamente a mensagem que eles são feiticeiros, que eles são bruxos. Isso é interessante notar, porque a gente tem a citação no primeiro episódio que o Atticus ele serviu na guerra, né? Serviu na guerra do Vietnã, e a conversa em si, o desenrolar, nos leva a crer que o Freeman também deve ter participado aí de algum mínimo treinamento militar. E aí é interessante a gente ver isso, a gente vê que eles, como negros numa sociedade plenamente racista, eles estão muito mais preparados para as adversidades. A gente não conseguiria imaginar tão facilmente que dois personagens brancos, eles na mesma situação, sairiam dessa forma. E a gente vê isso várias e várias vezes no decorrer dos dois episódios, eles usando referências de livros, usando habilidades em si que valorizam muito o intelecto deles. Então mostram que são pessoas muito capacitadas, e mostram o quanto era preciso um negro ser melhor do que os brancos para tentar chegar um pouco onde os brancos estavam apenas por privilégio. Então isso é uma coisa que fica aí pra gente refletir
sobre o assunto. E aí, justamente aproveitando essa situação aí da Guerra do Vietnã, que a gente tem um aparecimento da personagem, se eu não me engano é a Jin Ha, que a gente teve lá no primeiro episódio o Atticus ligando, fazendo uma ligação para a Coreia do Sul. E agora no segundo episódio a gente chega com essa personagem aparecendo. Essa personagem ela tá num contexto que é o seguinte: os 3 personagens principais estavam em quartos separados e aí cada um recebe meio que uma visita. E aí a gente tem um começo ali que aparentemente é para sentir algum prazer, alguma coisa, provocar algum prazer. E aí a gente é surpreendido. No caso do Freeman, a gente tem o que aparenta ser um amor dele antigo. E aí ele percebe que ela já morreu, mas ainda está ali. Aí ela chama ela para dançar. É um momento bem sereno e tal. A gente fica ansioso esperando que vai acontecer alguma coisa, mas é mais só a dança mesmo. Então desse par você consegue tirar que os outros 2 também têm relação com o amor. E aí a gente tem o Atticus com essa personagem que tem traços orientais, então pode ter a ver com aquela ligação que ele fez para a Coreia do Sul no primeiro episódio, só que diferente de uma coisa mais puxada pro amor, ela já aparece de cara querendo matar ele, então dá tiro, dá facada, briga, até que chega num ponto que o Atticus não aguenta mais só se defender e acaba enforcando essa personagem. E no caso da Letitia, a gente tem uma versão do Atticus, que é inclusive uma cena muito bem feita, porque o Atticus chega no quarto da Letitia e aí eles começam a conversar tal, até que eles se beijam e aí a câmera vai e faz toda uma transição ali na mansão e a gente chega no Atticus verdadeiro, que ele está justamente nessa cena aqui passando as informações para o tio dele. E aí nessa parte com a Letitia que a gente tem uma referência a essa cena aqui, que é o Adão. E aí a gente tem um órgão genital do Adão como uma serpente, que seria uma referência ao pecado original junto com a Eva. E a gente tem a mesma reprodução da cena quando o Atticus está tirando a roupa para ter alguma relação com a Letitia, e aí tem essa serpente. Então, quando a gente tem essas 3 situações mostradas, a gente descobre que no que estava acontecendo era um show para brancos, um show brancos que estão sendo voyeurs para esses nossos personagens. Então eles estão aprisionados ali só para o entretenimento dos brancos. É uma coisa meio revoltante, com certeza, mas que mostra como essa questão do poderoso, que aqui no caso se refere inclusive a poderes mágicos, ela tem muito a ver com a classe privilegiada, a classe que quer se sentir melhor do que as outras. Então acaba colocando pessoas que elas consideram diferentes para sofrer e só serem observadas por eles por simples divertimento, né? Isso. E aí eu vou adiantar um pouquinho, porque o vídeo já está ficando bem longo, mas nessa reunião que acontece, o Freeman ele tinha achado o estatuto dessa ordem, a qual faz parte os Braithwaite. E aí nessa ordem dizia que algum parente direto do Titus Braithwaite, parente de sangue, por mais longo que seja, seria membro altíssimo lá e daria ordens em todo mundo. E aí o motivo para o Atticus estar lá é justamente isso, porque ele seria o último parente vivo do Titus Braithwaite. Então ele chega dando ordem em todo mundo, mas o pai da Christina ela acaba não acatando tão bem. Mas esse é o ponto que eles conseguem para fugir. E aí os 3 se juntam e vão justamente para aquela torre de pedra tentar encontrar o pai do Atticus. Claro que essa personagemzinha safada tava lá esperando apontar a arma para eles, mas ela não contava aí com a Letitia fucking Lewis, que dá uma pasada na cabeça dela e dá um nocaute. E aí quando a gente tem eles procurando, eles encontram um objeto que é do pai do Atticus, e aí eles começam a procurar e de fato eles descobriram o que é que o pai estava fazendo. Ele já estava arquitetando a fuga por ele mesmo, ele saiu cavando, tirou as pedras do caminho, saiu cavando até que ele se solta completamente. Aí a gente vê aí pela primeira vez o Montrose, o Michael K. Williams, que é o pai do Atticus. E aí a gente tem até a discussão deles que é bem engraçada, porque engraçada até certo ponto, né? Porque sempre tem essa aura mais assustadora, mas que o pai dele não foi forçado a escrever aquela carta
E ele não esperava que o Atticus fosse atrás dele, só que acabou indo. Isso gera uma raiva no pai dele contra ele, e é claro que ele se sente bem magoado também, porque sempre sofreu isso com o pai, e aí quando ele acha que finalmente vai se resolver, na verdade não, o pai tá do mesmo jeito, não mudou nada, e isso dá até uma frustração nele. E aí quando eles fogem, a gente vê essa cena que dá um susto na gente, que é um campo de força feito lá, e aí o carro é destruído. A gente tem a Letitia sendo baleada pelo pai da Christina e também o tio Freeman. E aí a gente tem a cena final, que é a explicação do porquê que o Atticus era tão importante. Ele, por ser esse parente, ter esse sangue do Titus Braithwaite correndo nele, ele seria fundamental para um feitiço que o pai dela, da Christina, está tentando fazer, de abrir uma porta para o Éden, no tempo que o pecado ainda não existia. Então mostra muito a obsessão desses brancos poderosos, que é pela imortalidade, para manter os seus privilégios para sempre. E aí a gente tem uma cena bem louca de realmente feitiço acontecendo, aí uma porta se abre, começam a florescer galhos, flores, justamente para essa representação de que uma porta para o Éden está se abrindo mesmo. E ali no meio a gente vê essa personagem negra grávida, que a gente tem a citação dela durante o episódio, que é a Hannah, que ela era uma escrava do Titus Braithwaite, e ela acabou sendo a única que conseguiu fugir, porque o Titus já tinha tentado fazer esse feitiço antes, só que aí um grande incêndio destruiu completamente a mansão. Ela foi a única que conseguiu fugir, e inclusive a gente tem uma referência para isso quando o Atticus está conseguindo fugir, e aí a gente vê ela aqui, ó, na saída, já tudo pegando fogo, mesmo que não tivesse motivo para pegar fogo, a casa estava só desmoronando. Mas aí, por ela ter aparecido e ter meio que essa representação do passado, muito provavelmente a gente pode ter aí flashbacks, ou então trazer essa personagem pra gente entender qual a relação entre ela e o Atticus, provavelmente. E aí a gente tem os nossos outros personagens, que eles percebem que a casa está desmoronando e começam a cair. A gente teve a Letitia sendo curada, e a Christina prometeu que o tio dele também ia ser curado. Só que quando eles começam a correr, o próprio Montrose, ele fala, ele diz: se você começar a correr agora, vai acabar morrendo. Mas aí a gente não vê mais eles, até que no final a casa é totalmente destruída, e a gente tem essa cena pesadíssima e muito bem feita, que é quando o Atticus encontra os outros personagens, e aí a gente descobre que o tio Freeman, ele faleceu, né, nessa fuga, não conseguiu sobreviver correndo. E aí tem uma cena muito pesada, que é justamente com o próprio Atticus pedindo desculpa ao corpo do tio, porque foi, querendo ou não, foi ele que trouxe o tio e a Letitia, né, no meio dessa enrascada. E todo o trajeto deles, desde que saíram lá da terra deles, foi marcado por muita confusão, por muito sofrimento, muita briga, muita coisa ruim acontecendo. E aí é de cortar o coração mesmo, uma cena muito bem feita, muito bem filmada, muito bem pensada. Assim como a série inteira tem uma qualidade de produção absurda, tem uma história muito bem contada e que com certeza vale muito a pena ser acompanhada. Agora a gente não sabe para onde vai, né? O que é que vai acontecer? O que é que eu especulo? Provavelmente eles devem voltar para a terra, para a cidade natal deles, agora sem o tio, né? Ou então podem até levar o corpo do tio para ser enterrado lá. A esposa dele tá lá esperando ele, né? E a gente precisa saber justamente essas duas coisas. Qual a relação entre essa personagem, essa escrava antiga, Hannah, e o Atticus, porque para ela ter aparecido assim com destaque, talvez ela tenha alguma importância ainda na trama, e também o que vai acontecer da família Braithwaite com relação ao Atticus. A gente sabe que o pai da Christina, ele morreu, ele foi petrificado durante o feitiço, e aí caiu a casa por cima dele, ele acabou sendo destruído, assim como vários outros membros daquela ordem lá dos feiticeiros. Mas a Christina a gente acabou não vendo mais. E a Christina sempre tinha meio que essa ambiguidade aí, essa ambivalência, porque ela estava se tratando como amiga do Atticus, ela estava dizendo que nem todos os brancos querem maltratar ele e tal. Então a gente
pode provavelmente ver ainda essa personagem trazendo alguma coisa pra eles, tá certo? Então, se você gostou, deixa por favor um like, também se inscreve aqui no canal, se você aguentou me ouvir falando até agora, deixa um comentário aqui, fala um pouco da sua experiência com a série, se você tá gostando, algumas teorias que você pode ter. Lembrando que a gente vai tentar trazer de terça para quarta-feira, todas as semanas, um review completo dos episódios de Lovecraft Country, tá certo? Então, se inscreve e também ativa o sininho para sempre que sair vídeo, você receber as notificações. Sou o Menino Martim e fico por aqui. Até a próxima. Tchau.